Você é uma pessoa planejadora como eu, que na maioria das vezes quer ter as coisas sob seu controle. Quando viu um vídeo que fala que você deveria ter tanto aos 40, ou 50, ou 60, já clicou para conferir. Ou, pelo contrário, se você é aquela pessoa que deixa a vida me levar, vive um dia de cada vez, não se preocupou com isso, clicou para ver o tamanho do estrago. Eu que não comecei nada, eu tenho muito pouco aqui, eu não tenho nada de patrimônio aqui, já estou com meus 40, nos meus 50, nos meus 60. Antes de eu revelar aqui os valores, quanto você deveria ter em tese de patrimônio aos 40 anos ou mais, me deixa aqui nos comentários quanto você acha que é o valor que você deveria ter aí total de patrimônio, contando investimento, contando bens, né, móveis e imóveis, e quanto você acha que deveria ter. Antes de ver o vídeo até o final, você já deixa aqui no comentário para ver se no final você acerta ou não esse valor aqui, esses valores que a gente vai bater esse papo aqui e quais as conclusões, as coisas importantes que a gente tira desses valores, dessas lições, dessa referência, né, de valor de patrimônio. Então não vale colar, já deixa aqui nos comentários antes e depois no final você confere quão perto ou longe seu palpite chegou. Bom, antes de tudo, eu gosto sempre de ressaltar algumas coisas importantes quando eu venho trazer valores ou, digamos, trazer regras, né? Regras do que as pessoas devem ou não fazer, quanto devem ou não ter. Eu gosto sempre de deixar algumas coisas claras ou enfatizar algumas coisas. Para mim, a verdadeira riqueza é tempo e liberdade. A verdadeira riqueza é a gente ter tempo e liberdade para usufruir esse tempo. Mas sem dinheiro a gente não desfruta do eventual tempo ou liberdade que a gente tenha. Não adianta a gente ter tempo e liberdade se a gente não tiver dinheiro. Infelizmente é como a sociedade no mundo, a sociedade vive hoje. Então, para a gente desfrutar da nossa liberdade e tempo, a gente depende do dinheiro. Ou a gente vai ter liberdade e tempo se a gente tiver um dinheiro para poder desfrutar dessa liberdade. Eu queria deixar isso claro. Embora sejam valores muito mais importantes do que o dinheiro em si, a gente precisa do dinheiro para desfrutar disso. Então, o equilíbrio para ganhar e usufruir é extremamente necessário. Dito isso, vamos para o nosso assunto de hoje, para os nossos números de hoje. Quanto patrimônio você deveria ter aos 40 anos ou mais? Bom, primeiro, como eu já falei, patrimônio aqui a gente está levando em consideração investimentos financeiros, ou seja, que você tem investido aí em renda fixa, em variável, em fundos, em fundo de previdência, assim como os bens, que também faz parte de patrimônio, né? Imóveis que você tenha, bens móveis também, tudo que você tenha que possa ser transformado, convertido em dinheiro, faz parte de um patrimônio, né? Então, para fins do nosso vídeo aqui, patrimônio de forma geral. Vou falar aqui em valores numéricos, mas traduz-se que outras coisas vão ter valores, podem ter valores convertidos em valores numéricos. Existe uma fórmula para calcular qual seria o patrimônio, seu patrimônio ideal, o patrimônio esperado, e quando a gente chega em certa idade, quando a gente está em certa idade, né, aos 30, aos 40, aos 50. Bom, primeiramente a gente tem uma fórmula, uma sugestão de fórmula, né, que os educadores financeiros, planejadores financeiros têm para fazer um cálculo aproximado. Ele considera três variáveis, que é o custo mensal de vida, ou seja, quanto que a gente gasta todos os meses, nossos gastos padrões, né, para moradia, educação, alimentação, nosso custo médio mensal de vida, quanto que a gente gasta em média para sobreviver, né? Para viver, não sobreviver, parece bem se arrastar, né? No mínimo, não, para viver. O custo mensal de vida é uma das variáveis, tá? O gasto mensal para viver com a qualidade de vida, né, mínima aceitável. A sua idade atual é o que é considerado para a gente fazer nessa forma, ou seja, se você está com 40, você está com 45, 50, 55, é o valor que você vai considerar para essa fórmula, para esse cálculo, tá? Para saber quanto você deveria, teoricamente, ter de patrimônio hoje. E a capacidade de poupança, que é o percentual, quanto por cento
você consegue poupar da renda que você recebe ou do seu custo mensal, quanto você consegue destinar para investir, para poupar, né? Por exemplo, 10%, 5%, 2% ou 20% de todos os meses eu consigo tirar 20% ou tirar os 10% ali do meu dízimo pessoal para investir. Então você tem que considerar aqui qual é a sua capacidade de poupança média neste cálculo. A gente vai fazer umas simulações aqui para esclarecer isso um pouco mais e você ver se faz sentido para você esse cálculo, se está perto ou longe das nossas realidades, né? Então a gente considera essas três variáveis na fórmula. A fórmula basicamente é patrimônio ideal hoje, ele leva em conta seu custo mensal de vida, como a gente falou, vezes 12, que é de 12 meses, vezes a sua idade atual, vezes a capacidade de poupança, tá? Eu vou fazer umas simulações aqui agora para ficar claro para você ver e já dando os valores e considerando algumas capacidades de poupanças diferentes aí para ver onde você se enquadra e se esses valores fazem sentido para você. Por exemplo, vamos considerar aqui que você tenha 40 anos e você tem uma capacidade de poupança, você seja capaz de poupar 10%, né, do que você ganha ou 10% em relação ao seu custo de vida, né? E vamos supor que seu custo de vida seja R$ 3.000. Você deveria ter de patrimônio hoje 144 mil. 3 mil é um valor baixo, né? Até baixo. E aqui 12 mil você deveria ter 576 mil, né? De patrimônio de forma geral. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas falhas, digamos assim, né, dessa fórmula, desse cálculo, mas a gente vai falar mais para frente. Por enquanto, se concentre aqui nos números, depois a gente fala de outras coisas que não foram levadas em consideração aqui para a fórmula, tá? Agora, você pode falar assim, Dri, não, eu não consigo, não tenho essa capacidade de poupança de 10%, eu tenho de muito menos, eu ao longo da vida consegui tirar no máximo aí 5%. Para fins de investimento. Aí esses seriam aqui o patrimônio real, o patrimônio ideal, né? Conforme a renda. Aqui é como se fosse a renda, né? De acordo com a sua renda, né? Entre 3 e 12 mil, qual seria o seu patrimônio equivalente, né? Uma renda de 3 mil, 72 mil, uma renda de 12 mil, 288 mil. Vamos considerar que você tenha 50 anos de idade. Da mesma forma, você tem uma capacidade de poupança aqui de 10%, sua renda em torno de 3 mil, sua renda, o custo de vida em torno de 3 mil. Você deveria ter em patrimônio, aos 50 anos de idade, pelo menos 180 mil, considerando investimento, bens móveis e imóveis, tá? Sua renda está lá próxima, acima dos 10 mil, acima dos 12 mil, seu custo de vida, você já teria que ter algo ali em torno de 720 mil. Novamente, Dri, eu só consigo poupar aí, eu só consigo poupar em torno de 5%. Aí os valores já mudam. Ou o contrário, vamos supor, não, eu sou uma pessoa super organizada, super controlada, sempre consegui destinar aí 20% da minha renda, do meu custo mensal, eu consegui destinar para os investimentos, que é bem raro, mas sim, tem pessoas, tem brasileiros nesse patamar. 20%. Esse aqui era o patrimônio que, ideal, teoricamente, você deveria ter se você tem uma renda ou custo de vida em torno de 3 mil, 360 mil, 12 mil reais, em torno de 1,5 milhão, você deveria ter de patrimônio hoje aos 50 anos de idade. Da mesma forma, se eu mudar aqui para 15%, os valores vão se alterando. Se eu colocar aqui 2%, Adri, eu só consigo poupar nada, 2%. Logicamente, esses valores caem muito, talvez não. Provavelmente não seria o ideal de você ter de patrimônio hoje, mas é uma realidade de muita gente, talvez se não boa parte aí dos brasileiros, principalmente aqueles que não têm o costume, não tem o hábito de poupar, né? Não tem o hábito. A maioria das pessoas, na verdade, se endivida para adquirir algum patrimônio e passam a vida toda pagando por aquele patrimônio, né? Teoricamente, ela tem um patrimônio, na verdade, ela tem uma dívida aí de 20, 30 anos, é o que boa parte das pessoas fazem, né? São realidades. E 60 anos aqui, nos mesmos 10%. Por que eu considerei sempre 10%?
É como se fosse o dízimo pessoal, né? E tem um livro que eu gosto muito, um livro bem simples, que eu já comentei aqui em outros vídeos, que chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia, né? E lá ele tem como sugestão você sempre tirar 10% de tudo que você ganhar para investir, para ser seu, né? Você pagar-se primeiro esses 10%. Então esse 10% ele é bem simbólico, ele é bem forte, né? Ele é até bíblico, né? Porque o dízimo vem desses 10%, o dízimo que você tem que dar para a igreja, que você tem que dar para Deus, vem 10%, né? E lá no Homem Mais Rico da Babilônia, nos babilônicos antigos, o homem mais rico da Babilônia falava assim, no mínimo 10% do que você lucra, você tem, você faz, você tem que tirar para você, para o seu eu do futuro. Por isso eu considerei aqui 10%, seria um número simbolicamente muito forte, né? Pelo menos 10%. Então, aos 60 anos, considerando esses mesmos 10%, se você tem um curso de vida em torno de 3 mil, você teria que ter em torno de 200 mil reais. E se você tivesse lá nos 12 mil, em torno de 860 mil, né? Vamos supor que você tem uma capacidade de poupança um pouco maior, né? De 15%. Aqui já passaria de 1 milhão, aqui ficaria em torno de 324 mil. Como vocês viram, a fórmula não é muito perfeita, né? Então, eu até coloquei aqui algumas observações para levar em conta. Ela não considera a variação, né, o aumento de renda ao longo do tempo, ela considera ali como se você tivesse um custo fixo, né? Mas ao longo do tempo você teve rendas diferentes, mas é só uma fórmula, uma referência, um cálculo de referência, né? Então a gente não pode levar isso ao pé da letra, só para a gente ter pelo menos uma noção. Outra coisa, ela não considera o efeito dos juros, né? Dos juros ao longo do tempo, se você realmente veio poupando ao longo da vida, e dependendo de onde você investiu ou o que você comprou, esses bens se valorizaram ou esses investimentos também se multiplicaram muitas vezes, a depender de qual foram as suas opções ao longo do tempo. A fórmula naturalmente não leva em conta isso. Não é um cálculo ideal, é só para a gente ter uma noção, como eu falei, é só para a gente ter uma noção, saber de onde partir, né? Pelo menos ter uma noção de quanto a gente deveria, né, teoricamente, ter aí de patrimônio na idade que a gente está agora. E, Adri, minha situação é... Vamos lá, você é naquelas que tá... Estou longe disso, estou muito longe disso, Adri. O que eu faço? Primeiro, não desanime. Como eu falei, isso é apenas uma referência. É apenas uma referência. Não desanime. Cada um tem uma jornada. Cada pessoa tem uma jornada, tem um histórico de vida, tem os porquês, tem suas dificuldades ao longo do caminho. O que a gente tem é a partir de agora, né? É o agora, daqui para frente é o que a gente tem. Nunca é tarde para começar. Eu já falei aqui em outros vídeos aqui, principalmente para o público voltado a 40 mais, tá? Nunca é tarde para começar. Eu gosto sempre de enfatizar algum exemplo, e aqui eu trago o exemplo até da minha irmã mais velha. Ela não me autorizou a falar, mas eu vou contar um pouquinho. Minha irmã mais velha aí já tem mais de 50 anos, né? Tá com 54. E ela foi uma gastadora ao longo da vida, né? Puxou a parte de papai. Meu pai é que não pode ver dinheiro na mão, né? Estava gastando, não podia. Hoje em dia a gente controla mais, né? Que ele tá mais idoso, a gente consegue organizar mais. Mas ele puxou meu pai, que por mais, independente de quanto ganhasse, sempre, né? Mesmo com renda boa, em épocas de vida teve a renda boa, nunca poupou para nada. Nunca juntou nada. E aí viu-se uma vida quando chegou no próximo de 50, não construiu nada e chegando na idade, né? A gente vai chegando na idade, vai precisando mais. E Casa de Ferreiros, Preto de Pau, né? Embora eu esteja no setor financeiro há 20 anos, tenho a minha irmã mais nova também, que é do setor bancário aí há mais de 10 anos. Somos super organizadas, controladas, sempre ajudando ali nas finanças da família, mas Casa de Ferreiros, Preto de Pau, né? E aí só mais recentemente, nos últimos anos, é que ela veio acordar e realmente começar a guardar algum dinheiro. E hoje ela vê a importância, ela fala para mim o tanto
que eu deixei, né, de cuidar, o tanto que eu poderia ter hoje se eu tivesse começado lá atrás, mas agora eu quero começar, né? Eu tenho essa preocupação. Ela já inclusive teve que fazer uso dessas reservas que ela passou a investir em situação de saúde e tudo mais. E ela percebeu a importância que é a gente ter um fundo, né? Uma reserva da tranquilidade, começar a investir pensando na velhice, pensando em saúde, enfim, ela percebeu o tanto que era importante. A minha irmã, e ela me falou isso, ela falou: se não fosse a minha irmã, se não fosse você, Nani, eu não tinha parado para pensar nisso, né? Já com 50 anos é que eu vim acordar para isso, mas ela começou, tá? Então nunca é tarde para a gente fazer alguma coisa. Se você também está longe disso, dessas referências, eu te convido a seguir aqui no canal. Aqui eu faço vídeos desde do básico, né? Desde os assuntos mais básicos. Inclusive, iniciei uma carteira de investimento do zero, partindo do zero, explicando cada aporte, cada investimento que a gente está fazendo, tirando todas as dúvidas. Então, se você se sente sozinho, se sente perdido, você pode acompanhar essa carteira e ir se orientando aos pouquinhos, pisando com mais segurança aí na trilha dos investimentos. Te convido a acompanhar aqui o canal, tá? Agora, se você já está no caminho, parabéns, primeiramente, parabéns, que infelizmente são poucos brasileiros aí que estão nessa trilha dos investimentos aí, percentualmente em relação à população. A gente ainda tem um público investidor que se programa para aposentadoria muito baixo percentualmente em relação à população. Então, se você está no caminho, parabéns. Eu também te convido a acompanhar aqui o canal, que você tem muito a contribuir. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você concorda ou discorda desses valores aí, quanto você tem de patrimônio. Você que comentou no início do vídeo, verifica aí se você acertou, errou, ficou longe. E também se concorda ou discorda. E se você não se inscreveu, se inscreva. E já vão aparecer outros vídeos, 2 vídeos aqui de sugestão para você continuar na trilha da riqueza aqui comigo. Pense ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.